Que bom estar de volta, agora com a lição 5 do Apocalipse, os 7 selos. Especialmente a nossa análise desta semana está concentrada no capítulo 6. O que são os 7 selos? Eu, de novo, dividi a lição em 2 tópicos. Primeiro, algumas considerações gerais sobre a questão dos selos e depois uma análise dos selos, ainda que rápida, porque você tem isso na Bíblia, tem na própria lição, não vamos nos demorar tanto nisso. Os selos, eles representam a história do povo de Deus. Esses 7 selos, a história deles, ou seja, a aplicação histórica deles, é muito semelhante à questão das 7 igrejas, e você vai ver mais tarde, tem alguma relação também com as 7 trombetas. A questão toda está que o 7º selo marca a conclusão da história deste mundo. Então, o capítulo 6 fala das lutas do povo de Deus, e o capítulo 7 apresenta os vencedores dessas lutas, que são os 144 mil e a grande multidão do capítulo 7. O pano de fundo sempre dessa descrição, como por exemplo dos selos, é o Velho Testamento, né? Os selos falam de que cada vez que um selo é aberto, algumas coisas acontecem. Ele fala de espadas, de feras, de peste, de fome, etc. O pano de fundo sempre está aí no Velho Testamento, em acontecimentos do Velho Testamento. Então, uma análise dos selos, em segundo lugar, seria interessante para a gente poder ter uma ideia geral. Claro que a gente não vai aqui conseguir entrar em cada detalhe com você, mas uma ideia geral é sempre importante. O primeiro selo, por exemplo, aparece o cordeiro que abre o selo, e ao ele abrir o selo, João vê um cavalo branco. E o que estava montado nele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa e saiu vencendo e para vencer. O que representa este cavalo branco? Representa o início do cristianismo, que era um início de pureza, e corresponde mais ou menos ao período da igreja de Éfeso. Esse cavalo dá a ideia de alguma coisa que se desenvolveu rapidamente, mostrando a expansão do reino de Deus. E o vencedor, o cavaleiro, é Jesus Cristo, que está com uma coroa, não é? A palavra é Stéphanos, que é uma coroa de vitória. Então, esse primeiro selo representa o período inicial do cristianismo. Mas nós temos o segundo selo. O segundo selo já muda a cor do cavalo. Ao invés de João ver um cavalo branco, agora João vê um cavalo vermelho. O vermelho aqui é do sangue dos cristãos perseguidos. Aí nós já começamos a entender que o cristianismo começa a mudar de fase. De uma pureza inicial, ele passa a ser perseguido. E o texto diz que o cavalo tirou a paz. Não no sentido de que ele fosse responsável pela matança, mas por causa do evangelho, onde houve perseguição e morte aos cristãos, e isto lhes tirou a paz. É um momento difícil da igreja cristã, correspondente à igreja, por exemplo, de Esmirna, que sofreu perseguição, especialmente aí do Império Romano. Nós temos um terceiro selo, e no terceiro selo, quando ele é aberto, aparece um cavalo preto. E o cavaleiro tinha uma balança na mão para pesar trigo e cevada. Essa figura de uma balança, de pesar, indica um tempo de escassez e de fome. E esse tempo do cavalo preto, de escuridão, no sentido de escuridão aqui espiritual e até moral, foi o tempo de apostasia, quando o cereal, que na Bíblia representa a palavra de Deus, segundo Lucas 8, verso 11, a semente, né, estava escasso por causa da entrada de doutrinas de homens na igreja. Então esse é o período da apostasia, por isso um cavalo preto no sentido de escuridão. A luz do evangelho não estava brilhando de forma ampla, mas ela estava sufocada por doutrinas de homens na igreja. Então vem o quarto selo, o quarto cavalo, o cavalo era amarelo. Agora, amarelo aqui representando morte. E disse que ele tinha autoridade para matar a quarta parte da terra com fome, pestes e com as feras da terra. Esse foi também um tempo de perseguição aos cristãos e de escuridão espiritual, mas agora já diminuindo. Ou seja, havia limitação na sua ação, porque o texto diz assim que ele podia matar, mas matar até uma quarta parte, ou seja, não podia matar todo mundo.
já começa a enfraquecer o assunto da perseguição e começa a luz do Evangelho vagarosamente a voltar a brilhar. Então você tem o quinto selo. Nesse quinto selo aparece algo que muitos tomam de forma errônea, tentando ridicularizar a nossa crença de que o ser humano, quando morre, morreu, vai para a sepultura e está aguardando a segunda vinda de Cristo. Mas nesse texto aqui do capítulo 6, no quinto selo, João vê as almas debaixo do altar. Então eles querem dizer com isso de que as almas continuam vivendo depois que a pessoa morre. Mas não é bem esse o sentido. As almas, elas clamam simbolicamente por justiça. Quem são essas almas? São os cristãos que foram mortos, que foram perseguidos por poderes contrários à palavra de Deus em diferentes momentos da história, especialmente na Idade Média, que morreram vítimas de perseguição, especialmente antes e depois da própria Reforma protestante. Então diz que eles estão clamando e dizendo: até quando o Senhor vingarás o nosso sangue? Eles estão pedindo que Deus interfira na história deste mundo. E o texto diz que são dados a eles vestes brancas da justiça de Cristo, e é feito o pedido para que aguardem um pouco até a redenção final, quando os demais justos estejam completos, e aguardem a volta de Jesus. E é isso que fala o quinto selo. E então nós temos o sexto selo. O sexto selo, quando ele é aberto, há um terremoto, o sol escurecendo, estrelas caindo, os reis da terra, todo escravo e todo livre, dizendo às montanhas: caí sobre nós. Isso nos lembra uma cena que todos nós conhecemos. Os sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo, mostrando que estamos já no tempo do fim, que já começou o tempo do fim. E esta cena do sexto selo, ela culmina então com os ímpios apavorados quanto à sua condição diante do Cordeiro que está para vir. E você lembra daquele clássico texto de Apocalipse 6, 14 a 17, quando os ímpios percebem que Jesus está voltando, eles pedem às rochas, às montanhas, que caiam sobre eles, porque chegou o grande dia da ira do Cordeiro, e quem poderá subsistir? Nesse desespero estão os ímpios. E a resposta para este assunto está em Apocalipse capítulo 7. No capítulo 7 de Apocalipse vem a resposta, que é o que nós vamos estudar nas próximas semanas, inclusive vamos fazer uma análise na próxima semana do sétimo selo, dos selados e do sétimo selo. Então, eu terminaria fazendo uma pergunta para você fazer para os seus alunos. Na volta de Jesus, com que grupo eu estarei? Com o grupo de Apocalipse 6, 14 a 17, que é esse que vai pedir às rochas, às montanhas, que caiam sobre eles, porque eles não estão aguentando a glória e o resplendor da vinda de Jesus? Ou com o grupo que nós vamos estudar ainda, que é Apocalipse 7, que são os 144 mil, a grande multidão de salvos que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus? Que grupo nós estaremos? Claro que o nosso desejo é com o grupo de Apocalipse 7. Façamos disso um apelo aos nossos alunos para que juntos estudemos a Bíblia, oremos e nos preparemos para este grande encontro. Um abraço para você, a gente se encontra na semana que vem.